Meu nome é Leandro Dias, eu sou estudante da UFMT. Nessa disciplina Administração e Gerência de Redes, vou falar sobre modems, modems analógicos. Definição de modem analógico é a junção das palavras de modulador e demodulador. Aí as iniciais formaram a palavra modem, né? Que esse aparelho faz? Ele é responsável, né, para modular o sinal digital para analógico e de analógico para digital. Ele, ele é um dispositivo eletrônico, né, interno no computador. Ele pode ser por serial também. Ele, ou seja, né, como um computador ele deseja transmitir os dados, né, digitais para uma linha de descarte analógica, né, ele primeiro tem que converter esses dados digitais para de forma analógica para poder realizar essa transmissão pelo loop local. E aí quem que vai fazer essa conversão? Esse camarada, é o modem. Né? Na estação final da companhia telefônica, né, o ISP, os dados são convertidos de forma digital, né, a fim de serem transmitidos pelos troncos de longa distância. Na forma inversa, ele acontece a mesma coisa, né, antes de chegar no computador. Os sinais eles são convertidos de analógico para digital pelo modem e assim os dados conseguem chegar novamente no computador. Tem esses modems, no caso desse analógico, ele que é um dispositivo interno que fica dentro de um computador, a velocidade dele, né, por exemplo, na V90, ele chegava a 56 km de velocidade, né? Já na versão 92, ele consegue chegar a 42 kbps pelo canal Upstream. Ou seja, nesse canal de 56K, a velocidade do V90 ele era somente para o canal downstream. O upstream chegava em torno de 32, 33 kbps. Já nessa versão 92, ele é focado já no canal upstream. Esse padrão de modem de V90, ele proporciona um canal upstream, né, do usuário para o ISP de 33 kbps, mais um canal de downstream do ISP para o usuário de 56, porque em geral, né, existe mais transporte de dados do ISP para o usuário do que do sentido inverso. Né? Já o V92, né, esses modems são capazes de transmitir 42 de um canal upstream, né, como eu já havia falado. Isso a gente consegue ver nessa imagem, né, como que é feito essa transmissão. O uso de transmissões analógicas digitais para a chamada entre dois computadores, essa conversão que ela é feita pelos modems em codecs, como você consegue ver nessa imagem que é o codec saindo da máquina, passando pelo modem, e aqui passando pelo canal analógico, que é um par, né? São dois fios, na chamada última milha, né? Onde tem os fios de telefone. Né? E aqui no meio seria a passagem, né? Que seria dos dados, né? Digitais que já foram convertidos, né? Aqui é por meio de fibra, né? E aqui ele passa novamente para um codec na parte do ISP, e tem um modem, né? Um banco de modems que chega ao ISP1, né? Por exemplo, se na outra extremidade houver um computador com um modem, com a conversão inversa de digital para analógico, será necessário para o sinal percorrer o loop local no destino. Essa organização é mostrada aqui nessa figura do ISP1, né? O provedor de serviço.
tem um banco de modem, cada um deles conectado a um loop local diferente. Esses caras que fazem a conversão para o ISP, né? Temos essa sinalização analógica consiste na variação de uma voltagem com o tempo para representar um fluxo de informações. Se esses meios de transmissão fossem perfeitos, né, o receptor receberia exatamente o mesmo sinal que o transmissor enviou. Só que não acontece assim, né? Os meios não são perfeitos. Por isso, né, o sinal ele recebido ele não é igual ao sinal transmitido. No caso de dados digitais, essa diferença pode provocar erros, né? Tem vários erros, tipo esses erros, problemas, né, como a atenuação e ruídos no meio do caminho. Essa atenuação, ela é a perda de energia, né, à medida que o sinal vai se propagando externamente. Esse é o nome chamado de atenuação. Já o ruído, ele consiste em energia indesejável proveniente de outras fontes que não o transmissor. O ruído térmico é causado pelo movimento aleatório dos elétrons em um fio, que se torna inevitável, né? Temos esse outro problema curioso também da linha cruzada, que antigamente acontecia bastante, né? E dava o problema que provocava pelo acoplamento indutivo entre dois fios que estão próximos um do outro. Era muito comum isso acontecer. Olá, pessoas. Meu nome é Kathleen e eu estou aqui para dar continuidade à apresentação sobre modems da disciplina de Administração e Gerência de Redes. Inicialmente, ela já foi feita pelo nosso colega Leandro, falando sobre modems analógicos, e agora eu vou estar falando sobre modems digitais. Antes de começar a minha fala sobre modems digitais, eu acho interessante a gente estar contextualizando com relação ao conceito de linhas telefônicas serem denominadas digitais. Na verdade, toda linha telefônica ela é analógica. O termo linha digital surgiu há alguns anos para diferenciar as linhas telefônicas que eram baseadas nas novas centrais telefônicas. Estas, sim, são digitais. Nessa época, a maioria das centrais telefônicas eram analógicas ou eletromecânicas. Hoje em dia, quase todas as centrais telefônicas são digitais. Portanto, pode-se dizer que todas as linhas são digitais. O diferencial de uma linha digital contra as outras era que a linha digital permitia algumas facilidades, como serviços de BINA, SIGA, chamada em espera. Hoje em dia, qualquer serviço está disponível esse tipo de... Na verdade, qualquer linha é disponível esse tipo de serviço, né? E também há uma diferença com relação à qualidade, mas é mais pelas instalações serem novas do que pela linha ser, vamos dizer assim, digital. Tá? Então, falando aqui sobre modems digitais, que a gente pode estar falando. Tá. O modem digital, os modems digitais são equipamentos que realizam uma codificação no sinal, visando adequar a transmissão de uma linha física. Então, ele codifica o sinal para adequar para uma linha física, né? Essa codificação é uma mudança na representação do sinal digital, transformando o próprio sinal digital, oriundo do ETD, em outro sinal mais adequado para as condições da linha, né? Uma das vantagens que a gente até pode estar falando com relação ao modem digital é porque ele codifica o sinal, ele é mais simples a nível de circuitos, ou seja, ele torna o seu preço mais acessível do que os modems analógicos. Dentro dos modems digitais, eu posso estar falando com relação ao DSL, o XDSL e o ADSL. Né? Então, o DSL, que é, no caso, a linha digital para assinantes, é uma tecnologia que envolve pares de cobres para transmissão de dados, utilizando outras tecnologias como multiplexação e a tecnologia ATM, né? Que é, no caso, essa transmissão de dados aí pelo mesmo meio, com relação à multiplexação. Tá?
Do DSL, que é uma família, ele tem vários tipos, como XDSL, DSL, HDSL, VDSL, que vai estar sendo falado um pouco mais para frente pelo Jean. Tá? Com relação ao XDSL, ele é um nome genérico, né, para definir uma família de protocolos que trabalham com o sistema digital DSL. A grande vantagem dele, com relação às outras tecnologias da época, de banda larga, é aproveitar dos mesmos fios de cobre traçados utilizados para linha telefônica. Então, ele aproveitava o mesmo, dos mesmos pares, e aí, dessa forma, ele conseguia abranger uma área um pouco maior e também não precisava do processo de passagem de fios pela parede. Né? O que faz ele funcionar é o fato de que quando o cliente, vamos dizer assim, se inscreve nele, a linha de entrada é conectada a um tipo diferente, de, como se fosse um switch, que não tem esse filtro. Torna assim disponível toda a capacidade do loop local. Então, ele não é tão limitado assim com relação à velocidade quanto as outras tecnologias da época. Com relação ao ADSL, quando ele foi feito pelo AT&T, e até hoje em dia também, ele funciona dividindo esse espectro em 3 bandas de frequência, né? Que no caso é uma que a gente chama de POTS, que é para telefone, uma para upstream, né? Upload, e outra para download. A gente chama de downstream. Essa técnica de ter várias bandas de frequência é chamada de multiplexação por divisão de frequência, né? Realmente, cabe a cada provedor definir quantos canais serão utilizados para download, upload e afins. Pode ser feita uma mistura de 50%, então posso dividir 50% para download e 50% para upload. Mas normalmente os provedores eles alocam meio que 80% a 90% da banda para o canal de download. Até porque, segundo as pesquisas deles, eles afirmam que os usuários usam mais download do que upload. E por causa dessa diferenciação de alocação de banda, que não é igualitária, que deu o nome de ADSL, que colocou o A de assimétrico para esse padrão de linha digital. Próximo tópico vai ser falado pelo Jean. Então, obrigada. Olá, meu nome é Jean Osowski e estarei dando continuidade na apresentação e início ao tópico formas de uso, onde estarei falando em algumas situações onde o modem é utilizado. A primeira forma de uso será a famosa internet de escada, onde a linha de telefone é conectada ao modem e o modem ao computador. A linha é utilizada exclusivamente para a conexão que é feita a partir de uma ligação para o número do servidor de ISP, que recebe os sinais analógicos e os converte em sinais digitais. O acesso de escada fornece uma taxa máxima de transferência de 56 kilobits. Conexão DSL ou linha digital do assinante, onde o modem também fica conectado a uma linha de telefone, porém a transmissão de áudio e de dados é feita em uma frequência diferente, possibilitando que a linha possa ser utilizada para as duas coisas simultaneamente. A tecnologia DSL forma um conjunto de tecnologias identificadas por uma letra, prefixo antes da sigla DSL. Estarei falando um pouco sobre algumas delas. A primeira será a tecnologia ADSL, que é a mais utilizada atualmente, que é possível atingir a uma taxa de 8 megabits se a distância do usuário final e o ISP for menos de 3.000 metros. Entretanto, a taxa de transmissão cai para 3 megabits se a distância for maior de 6.000 metros. Possuímos também a VDSL, que pode fornecer uma taxa de transmissão de até 55 megabits. Possuímos também a HDSL, que pode fornecer até 2 megabits. E a última que estarei falando, a SDSL, que pode fornecer até
1024 kbps. Meu nome é Kate, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução 3G e 4G. Bom, houve muitas mudanças na área telefônica, né? E iniciando, eu vou explicar o que significa. O G significa geração, certo? Enquanto o número que o antecede faz menção a qual geração estamos. A cada novo G, melhorias na rede são feitas, sobretudo em velocidade. São implementadas ao consumidor. A grosso modo, o primeiro G representava telefones analógicos, enquanto o 2G trouxe os telefones digitais. Com a evolução da tecnologia, surgiu o EDGE, também chamado de 2.5G, que oferece transferência de dados a velocidade, não muito satisfatórios. De certa forma, é possível que você ainda veja um E aparecendo no visor do seu telefone. Essa rede que funciona em paralelo com a 3G atual. É acionada quando o sinal não é muito forte na região onde você está, né? O 3G+, a grosso modo, pode ser visto como um empurrãozinho na velocidade de conexão. A tecnologia pode ofertar até 21 MB por segundo, contra os 7 MB por segundo do 3G tradicional. Apesar dos números, na prática, não é possível sentir muita diferença na velocidade, se comparando com o 3G, salvo a estabilidade. E a 4G é a sigla que define a quarta geração de telefonia móvel, sucessora da segunda e da terceira geração. Ela funciona com a tecnologia LTE, Long Term Evolution, que é uma tecnologia de transmissão de dados baseada na tecnologia WCDMA e GSM. Porém, atualmente, a transmissão de dados é bem mais comum que a transmissão de voz. A tecnologia 4G dá prioridade a dados da internet. Mas, claro, não descarta a ideia de que ainda podemos fazer ligações por voz. E, por fim, terminamos aí a explicação de 3G e 4G. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Jorge. Eu vou mostrar para vocês como que foi feita a conexão entre esses dois hosts, o host 2 e o host 1, utilizando aqueles dois modems. Esses modems eles foram disponibilizados pelo professor Roberto para que a gente pudesse fazer os testes. O modelo dele, aqui na frente, é o CTS 101, fabricado pela Cianet. A interface de conexão entre eles, ele utiliza o cabo RJ11, é um cabo de telefone comum que você conecta ao telefone na tomada. Tem apenas 2 pinos. E para conexão, essa é para conexão entre os modems. Naquele outro modem também tem um idêntico. A velocidade de transmissão, como vocês podem ver aqui, é de 1,168 megabits por segundo. E para conexão com o modem, do modem com os hosts, é utilizado o cabo RJ11. O padrão é o 10 base T. O padrão de conexão entre um modem e outro, o protocolo, é o SDLS, que é uma variante do HDLS, que é utilizado para transmissão de dados digitais em linhas telefônicas. Ele faz uma multiplexação entre a voz e os dados. A distância máxima que você pode utilizar, a distância máxima entre um modem e o outro utilizando esse padrão, é de 3,4 quilômetros. E agora a Stephanie vai mostrar um pouco, vai fazer na verdade os testes da conexão para mostrar para vocês funcionando a conexão entre esse host e esse outro aqui. Oi pessoal, aqui é a Stephanie e eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos o teste no modem SDSL. No caso, o CTS 1001. No teste nós utilizamos o cabo RJ11, que ele também é usado para telefonia, que é aquele cabo cinza, e 2 cabos RJ45, que são esses 2 cabos azuis. E nós colocamos também o IP no host 1
que é o IP 192.168.1.1, classe C, né? E conectamos ao primeiro modem, que no caso é aquele modem. E também colocamos um IP no host 2, que é o 192.168.1.2, e conectamos ao segundo modem. Logo após, nós ligamos esses modems, esperamos sincronizar para poder dar o ping na máquina. E agora a gente vai estar fazendo esse ping. No caso, 192, 168.1. Como você pode ver, a gente disparou o ping, já teve uma resposta, né? E assim a gente está finalizando o primeiro teste. No segundo teste, nós configuramos, né, já um servidor no primeiro host. E esse host 2 a gente deixou como cliente, para logo após a gente acessar ao HTTP por esse host 2 para baixar um filme que está no IP do host 1. E esse filme ele tem 8.7 GB. Deixa eu só acessar o IP do host 1 para vocês. Nessa pasta que a gente vai estar vendo o filme. O filme é esse daqui. Aí aqui ele tá baixando. Aí a gente tá baixando este filme de 8.7 GB, né? A velocidade ela tá oscilando entre 127, 130, 123. É uma velocidade bem baixa, como vocês podem ver. E como que o Jorge disse, né? A velocidade de transferência, o máximo dela é de 1.168 megabits por segundo de transmissão, né? No cabo RJ11 e no cabo RJ45 é 10 megabits por segundo. E a gente, ao baixar esse filme, como exemplo, a gente tem essa velocidade, que nesse caso é bem baixa, devido ao limite que a gente tem. E é isso aí.